Quero saludar os irmãos na paz do Senhor. Hoje é 21 de janeiro de 2021. Amém? Agradecido a Deus por mais essa oportunidade de poder trazer aqui uma palavra. Hoje eu quero trazer uma palavra especial para os pastores. Amém? Então nós vemos que muitas vezes os pastores estão carregados, né? Estão estressados, outros estão em depressão, né? Outros, né, estão até enfermos por causa de tanta preocupação que tem na obra, né? Mas isso está sucedendo porque muitos pastores não compreenderam o que é um pastorado, né? Então o pastor tem que compreender o que pertence a ele e o que pertence a Cristo e o que pertence ao Espírito Santo, né? Então o pastor necessita compreender isso. Eu tenho que compreender que lá em São João capítulo 20 versículo 15, né, Jesus falou para Pedro: Pedro, apacenta meu rebanho. O que é apacentar? É dar comida, alimentar. Ele disse: apacenta. Depois ele disse: pastoreia. A palavra pastorear quer dizer conduzir e levar o rebanho a comer. Então, se cuidar do rebanho, né, e conduzir o rebanho e alimentar. Então, resumindo, o pastorado é cuidar e alimentar. Essa é a função do pastor. Amém? Mas muitas das vezes nós pensamos que a igreja está aqui por causa de nós outros, porque somos buenos. Se Deus sair daqui, a obra termina. Então você pensa de ficar sobre os teus, e você pensa que os irmãos estão aqui porque somos bonitos, porque somos melhor pastor do que outras pessoas. E aonde quando alguém sai da igreja, você quer dar abarro, não é? Se preocupado, será que o irmão vai pecar? Será que a irmã vai pecar? Como está o comportamento da irmã? Eu não necessito me preocupar com isso. O que os irmãos estão fazendo, como os irmãos estão se comportando. Minha função é ensinar a palavra e cuidar do rebanho. Amém? Então, se procurar ajudar, levar o rebanho a Cristo. É isso que o pastor tem que ser. Não levar o pastor a nós outros, mas levar o rebanho a Cristo. E se levarmos o rebanho a Cristo, a igreja, a obra vai prosperar e a igreja vai ser muito bendecida. Amém? Então, algumas coisas temos que fazer. A igreja não está edificada sobre o pastor. Eu não necessito me preocupar. Não é por mim que os irmãos estão aqui, é por causa de Cristo. Ele é a roca em quem a igreja está edificada. Eu predico quem convence se os irmãos pecaram, um pecador. A Bíblia diz lá em São João, capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o tema de convencer a pessoa, se a pessoa peca, se algo mal, é o Espírito Santo que está obrando nessa pessoa para ela pedir perdão, se arrepender e seguir adelante. Então, se nós outros como os pastores, muitas das vezes estamos usando o púlpito da igreja para desahogar, para falar algo que está em nosso coração, estamos enojados e usamos o púlpito, e no vez de alimentar o rebanho sai herido e sai vazio, e aonde vamos ter consequências, não é verdade? Mas o que eu tenho que me preocupar? O púlpito não é para mim desahogar. Quando eu quero desahogar, eu vou a Cristo, falar com Cristo, e eu desahogo com Cristo. Amém? O púlpito é lugar de predicar a palavra, de ensinar a palavra, e alimentar o rebanho. E se alimentamos o rebanho, vai haver crescimento, vai haver bendição. Foi isso que o apóstolo Paulo falou em Coríntios, 1 de Coríntios, ele disse que ele plantou e Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Mas ele disse que aquele que planta e aquele que rega não é nada, mas sim Deus que dá o crescimento. Amém? Então é isso que nós outros no pastorado temos que compreender, porque senão estamos carregados, e muitos pastores estressados, dão um infarto antes do tempo, porque ele está levando carga que não pertence a ele, a nós outros. Amém? Então, se hacemos aquilo que pertence a nós outros e deixar que o Espírito Santo e que Cristo haga o que pertence a ele, vamos viver tranquilo e a obra vai prosperar muito mais do que nós queremos se envolver em algo que não pertence a nós outros. Amém? Acá em São Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e versículo 3, diz assim: apacentai a grei de Deus, que está entre vosotros, cuidando de ela, não por força, senão voluntariamente, não por ganância desonesta, senão com ânimo pronto. Depois, versículo 3, diz: não como tendo senhorio sobre os que estão a vosso cuidado,
sino siendo ejemplo de la grey, né? Então eu sou cuidador, né? Se aqui diz assim, ó, né? Não tendo senhorio sobre los que estão a vuestro cuidado, amém? Então eu não sou dueño da igreja, a igreja é de Cristo, amém? E quem sustenta a igreja, não é Cristo, e quem convence a igreja é o Espírito Santo. Isso não pertence a mim. Então, quando eu hago isso, irmãos, eu tenho um pastorado bendecido, tranquilo e em paz. E é isso que nós necessitamos aprender: levar a carga que Cristo mandou nós levar, e deixar aquilo que pertence a Cristo, que Ele vai ser. Eu não quero controlar a vida dos irmãos, o que o irmão acha, o que o irmão deixa de ser. Eu tenho que alimentar, ensinar, né? E cuidar do rebanho do Senhor, né? Naquilo que me pertence através da palavra. Nosso cajado é a palavra de Deus, né? Nós conduzimos o rebanho por a palavra, amém? Por isso que Pablo diz: predicar a palavra em tempo e antes de tempo, né? Então, assim, para que a igreja receba a edificação da palavra. Mas muitas das vezes nós nos preocupamos com coisas que não pertencem a nós outros, né? Queremos dominar o rebanho, queremos controlar os irmãos, queremos, na verdade, guiar a vida dos irmãos, e se olvidamos daquilo que Cristo nos mandou a ser. Alimenta, irmão, a igreja com a palavra, predica a palavra. Não esteja aqui para ofender os irmãos, para obrigar os irmãos, mas ensine a palavra de Deus, né? Não como ditador, mas ensinando a palavra de Deus, e deixa que o Espírito Santo haga a obra, amém? E quede em paz, porque nessa área nós não podemos fazer nada podemos fazer. A única coisa que podemos fazer é atrapalhar ou, né, sermos impedimento para o crescimento e para a prosperidade da obra do Senhor, quando entramos em algo que não nos pertence. Então, se é isso que eu quero deixar para todos nós outros, dos pastores, no sentido general: haga o que Jesus pediu para Pedro e pediu para todos nós outros, né? Pedro, apacenta meu rebanho, alimenta eles. Pedro, pastoreia. Pedro, conduz eles ao pasto, né? Conduz ele ao pasto. Então, se em sentido alimenta e cuida do rebanho. Isso, se hacermos, vai haver um grande crescimento e você vai quitar muita carga. Se alguém um dia falar: pastor, eu me vou para outra igreja, mano, você não é obrigado a estar aqui, você é livre. Não é só eu que mantenho vocês aqui. É isso que eu tenho aprendido, né? Com o passar do tempo estamos aprendendo como cuidar da grei. Sei que falta muito todavia para aprendermos, mas estamos aprendendo, não é? E o secreto maior é ensinar e predicar a palavra de Deus, não é? É o alimento que Jesus estava dando, pasto, quer dizer, não é? A palavra do Senhor. Alimenta o rebanho, cuida do rebanho, e aquilo que pertence a Deus, irmão, não se envolva isto, tá? Queda em paz. Se alguém uma vez se abandonar e não fazer caso, você vai ser o quê? Não, irmão, você é livre, a igreja é livre. Eu não tenho senhorio, eu não domino, eu não senhorio é ter domínio sobre o rebanho. Eu não tenho domínio, você haga o que você queira ser. A vida é tuya, a decisão é tuya, não é? Eu estou aqui para te ensinar, não mais. Essa é a minha função, e você seja livre para ser o que você queira ser. Esta é a função de um pastor, se você quiser ter um pastorado bendecido e tranquilo e em paz, e de não quedar aí, né, caso enfermo, com tanta preocupação, é porque nós outros não estamos obedecendo o que Jesus nos mandou a ser, tá bem? Então, se este é um conselho, porque experiência própria, já passei por isto, não é? Já quase morri por cuidar, entrar na área que não pertence a mim, e ser mais um impedimento do que bendição. Então eu he aprendido de fazer essas duas coisas, amém? Alimentar e apacentar, e levar o rebanho, cuidar do rebanho, levar o rebanho a alimentar, né? Então, se essa é minha função, não quero passar disso, e estou aprendendo a ter uma vida em paz, né? De viver tranquilo e de ser bendição, e me preocupar quando eu for usar o púlpito e predicar. Eu tenho que alimentar a grei, eu tenho que trazer uma palavra para o rebanho de Cristo, para a igreja de Cristo, uma palavra que venha levantar
los hermanos, amém? Mas muitas das vezes nós usamos ali cajadada no rebanho, quase matamos, né? Usamos algo de dentro de nós outros e falamos que é Deus, e é algo nosso, tá bem? Então se haga isso, alimenta, né? Não espanca o rebanho, não ofende o rebanho, ensine, irmão. Não é porque você quer enojado ou que você habla que vai disciplinar que a pessoa vai abandonar o pecado. Ela vai abandonar o pecado quando o Espírito Santo convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Queda com esta palavra e vamos seguir aprendendo e crescendo na fé e crescendo, né, no conhecimento e crescendo na graça, como diz a palavra de Deus. Deus que lhe bendiga, em nome de Jesus.